Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezado e eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre segunda fase da OAB. Veja só, é um evento canônico para todo mundo que é advogado. É um evento canônico para todo mundo que sai da faculdade de Direito. Por quê? Quando você sai da faculdade de Direito, diferentemente da maioria dos cursos, você vira estatística, caso você não passe na OAB. O bacharel em medicina sai médico. O bacharel em enfermagem sai enfermeiro. O bacharel em engenharia, ele sai engenheiro. E é assim com a maioria das profissões. Agora, o advogado, ele possui a obrigação de passar no exame de ordem. E o que acontece? O exame de ordem é composto por duas fases. A primeira, ela tem hoje 80 questões e cobre quase todas as matérias que você tem na graduação e algumas que você não vê. Tem gente, por exemplo, que não vê hermenêutica na graduação, o que é um erro. Mas ele faz duas questões de hermenêutica. Tem gente que não vê ambiental e faz questões de ambiental. Você precisa acertar metade disso. E tem a temida segunda fase. A temida segunda fase, ela consiste em uma peça prático-profissional e 4 questões. Geralmente são na forma de situações problema. Então, você tem que acertar 60% dessa segunda fase. Nisso, as pessoas se desesperam. O índice de reprovação, ele talvez seja menor do que o que é divulgado. Mas muita gente tem muito medo da segunda fase. Eu te digo uma coisa, não precisa desse medo. É algo que, se você fez uma faculdade de mais ou menos para boa, digo, com relação a sua participação enquanto aluno, se você se dedicou de mais ou menos para bom, a prova da OAB vai ser uma simples questão de causa e efeito. Dito isso, como é que funciona? Para mim, eu escolhi a segunda fase de Direito Penal, óbvio, né? Porque é a parte do direito mais legal de todas e é que eu acabei me afeiçoando desde o início. Então, o que acontece? A primeira orientação que eu tenho para você é leia bastante na segunda fase, porque a segunda fase você só vai estudar aquilo que em tese você gosta. Então, ou seja, não escolha uma área que você não vá gostar. Você não gosta de direito do trabalho, você não entende direito do trabalho e faz a segunda fase de direito do trabalho porque as pessoas dizem que é fácil. Não caia nessa. Direito do trabalho é muito difícil, principalmente para quem não sabe. Tem os seus detalhes, tem as OJs, tem as súmulas, tem tudo isso que é tudo muito complicado. Então não vá, a menos que você goste bastante, não caia nessa esparrela. Vá na área de direito que você se afeiçoa, vá na área de direito que você gosta. Então, dito isso, você pega a área de direito que você gosta e leia. Processualmente falando também. Porque as questões, elas não vão cobrar só direito material, não. Elas vão cobrar direito processual. Elas vão cobrar argumentos de direito processual em determinadas situações de problema. Então, para isso, você tem que estar afiado. Saber, por exemplo, que se no caso concreto tiver já uma decisão que transitou em julgado ou uma decisão que, por exemplo, já reconheceu uma condenação, você já sabe que existem algumas peças que não cabem mais. Se o seu cliente, no caso da OAB, foi citado para se defender, você já sabe que não tem uma decisão que o condenou, você está diante de outras situações. Então perceba, é a primeira coisa, o momento processual em que o caso concreto está situado. Isso é essencial. Porque se você errar a peça, tchau. Você já faz a próxima fase, você já faz a próxima segunda fase na repescagem. Errou a peça, é fatal. Então, primeiro e mais importante, detecte o momento processual. Está no início do processo, está na fase de instrução, está na fase de execução, teve uma sentença condenatória agora, está no final do processo, todo mundo já argumentou tudo e está só na fase de memoriais, detecte isso, saiba disso. Você tem que saber. E se eu não souber? Não, aí você tem que estudar. Simplesmente. Você precisa estudar. Você relatando o caso e lendo com atenção, você vai saber em que situação processual
esse caso se encontra. E a partir disso você vai filtrando as opções que você tem no direito penal e no processo penal para trabalhar em cima daquele caso. Você vai reduzindo suas opções até ficar numa óbvia. A do exame 38 foi um agravo em execução. Ou seja, já tinha tido um processo, teve fase de instrução, teve oitiva de testemunha, prova, todo mundo, teve memorial, teve um recurso, então, ou seja, poxa, ele já está executando a pena, não há mais decisão a ser recorrida, não há mais nada a ser regulamentado, houve algum probleminha ali na execução e eu vou agravar da decisão, ponto. Já vai afunilando as suas opções, essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Segundo, entender e ticar as partes importantes, datas, cidades, nomes, argumentos, situações jurídicas, e aí você vai colocando isso tudo numa mesma sopa e transformando isso num recurso. Aí essa é a parte onde você precisa ter arcabouço de conhecimento. Porque, enfim, pode parecer óbvio que eu vou dizer, mas você precisa estudar para passar. Isso aí é o mínimo, certo? Então, o que acontece? Eu fiz um estudo aqui, a gente viu que nos últimos exames, os assuntos as peças que mais foram cobradas foram a apelação, recurso de uma decisão final, memoriais, o velho rese, né, recurso em sentido estrito, resposta à acusação, agravo em execução, inclusive no exame 38 agora, contra razões de apelação, queixa-crime, petição de relaxamento de prisão, revisão criminal, isso tudo já caiu. Já caiu até carta testemunhável. Teve uma edição da OAB relativamente recente, se eu não me engano 2022 ou 2023, que caiu carta testemunhável. Mas carta testemunhável é um negócio que o povo sai da faculdade sem saber o que é. E já caiu, certo? E dentre os assuntos que caem nas questões, nós temos teoria geral do crime, e aí incluindo toda a teoria tripartite, né? A tipicidade, antijuridicidade, probabilidade, todos os seus aspectos, incluindo a causa supralegal de excludência de ilicitude, ou seja, prestar atenção nesses pequenos detalhes. A teoria do crime, pô, é o básico de direito penal material, é por onde tudo se inicia. Logo depois dos princípios das escolas penais, a gente costuma ver isso na faculdade. Então, foca nisso, que é muito importante. Vimos o crime de homicídio, que é comum também, e todas as suas formas. Simples, qualificada, lembrando, entraram qualificadoras novas, né? Exemplo da lei Henri Borel, né? O homicídio praticado contra criança e adolescente. Tem a questão da dosimetria da pena e temos a parte de teoria da pena. Como é que funciona a dosimetria da pena no Brasil? Como é que é feito o cálculo da pena? Você tem que saber, né? O sistema trifásico, tudo isso você tem que saber, porque cai nas questões. Isso daí não, a dosimetria, óbvio, não vai cair na peça, mas vai cair nas questões. Pode cair na peça no que diz respeito a uma circunstância atenuante, ou circunstância agravante, isso pode cair também. Aí tem lei de drogas, em especial crime de tráfico, porte e associação para o tráfico. Recursos, obviamente, até em algumas questões abertas, tem dizendo qual é o recurso cabível naquele caso concreto. Ele te dá uma situação, um problema, e te diz qual é te pergunta qual é o recurso. Você diz, recurso tal na forma do artigo tal. Pronto, é a resposta, certo? Crimes contra o patrimônio, né, cai também como roubo, furto, extorsão e estelionato. Execução penal, incluindo progressão em regime e remissão de pena. Aqui a gente tem que ter muito cuidado. A lei de execução penal, no seu artigo 112, já há algum tempo, ela modificou daquelas frações para percentuais. Então preste atenção nesses percentuais para a progressão do regime, que são diferentes. Crime hediondo, crime hediondo com resultado morte, aí tem mais alguns outros detalhezinhos aí. Medidas de segurança, concurso de pessoas, crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Esses são os assuntos que mais caem na segunda fase da OAB. Então, é aquela coisa, preste atenção, e esse é o primeiro ponto. Detecte o momento processual da sua questão. Segundo,
foque nos argumentos. Tique na prova, vá ticando. Os argumentos que são interessantes. Terceiro, datas, nomes, localidades. Porque no meio dessa questão pode cair um incidente de incompetência do juiz. Sei lá. Preste muita atenção. Com isso, você tem total condição de ser aprovado no seu exame de ordem e ter a sua tão sonhada carteirinha vermelha para você poder, enfim, fazer valer todo esse tempo, esse dinheiro e esse esforço que você dependeu para fazer a sua faculdade, certo? E eu espero que eu tenha ajudado aí dando essas dicas iniciais. Eu vou já gravar um vídeo resolvendo uma prova da OAB para a gente ver mais ou menos como ela funciona. Vai ser o nosso próximo vídeo, vou deixar ele aberto para todos, porque as outras provas da OAB, a resolução explicada questão por questão, vai ser parte do nosso pacote que nós vamos vender para o nosso guia de sobrevivência da segunda fase de penal. Você adquirir, você vai ver as provas que estão no guia de sobrevivência sendo resolvidas por mim, questão por questão, a exceção da primeira, que eu vou deixar aberto para todo mundo assistir. É isso, moçada, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!